Pretendes emigrar para a Europa e talvez a Alemanha seria uma opção. Ouves as pessoas a falarem sobre a vida cá na Alemanha. Ouves as pessoas a falarem que aqui na Alemanha tem muitas oportunidades e que aqui é um país maravilhoso para se viver. Hoje eu vou falar contigo sobre algumas realidades aqui da Alemanha, das quais tu não ouves falar muito. Neste vídeo eu vou falar sobre a vida na Alemanha de uma forma mais realista. Infelizmente eu ouço muitas pessoas a falarem sobre a vida na Alemanha e as pessoas muitas vezes enfeitam muito a vida na Alemanha. A vida na Alemanha sim tem aspectos positivos, a gente tem oportunidades que infelizmente nos nossos países não nos são oferecidas, mas nem tudo são rosas. Nem tudo é perfeito e é sobre essas coisas que hoje vamos falar neste vídeo. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a este canal. O meu nome é Janete Tati. Muito obrigada pelas vossas mensagens, sempre obrigada pelos vossos comentários, obrigada pela vossa presença aqui neste canal. Eu dou o meu melhor para eu conseguir gravar conteúdo o mais regularmente possível, mas às vezes é mesmo complicado por causa dos meus horários. Eu trabalho no aeroporto e os meus horários são mesmo às vezes complicados, mas procuro sempre dar o melhor de mim para estar aqui presente com vocês. Desde já eu vou-vos pedir para pôr um like neste vídeo, comentarem e partilharem com quem vocês acharem que o conteúdo pode ser útil de alguma forma. Sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. No primeiro ponto vamos falar sobre o trabalho. Trabalho cá na Alemanha muitas vezes pode incluir turnos, por isso é sempre bom, principalmente nós mulheres, que já somos mães, temos as nossas vidas, temos a nossa casa para cuidar, nós devemos ter atenção, bastante atenção quando nos candidatamos a certos empregos, porque muitos deles são por turnos e nem todos eles são flexíveis. Muitos trabalhos, muitos empregadores não são flexíveis para a pessoa combinar um horário de trabalho que se encaixe na nossa rotina de família, com as nossas necessidades de rotina, né? Então é sempre bom a gente ter atenção a esses detalhes. Se tu tiveres mais opções de trabalho, de emprego, de escolher e de negociar horários de trabalho que se encaixem na tua rotina, muitas de nós temos que ir levar as crianças à escola ou à creche, depois ir buscar. Então o ideal é um trabalho que se encaixe nesse espaço de tempo de ir levar para a escola ou na creche e depois a gente vai trabalhar. Quando sai do trabalho, consegue buscar as nossas crianças na escola ou na creche. Então devemos ter atenção a esses detalhes, porque nem todos os empregadores são flexíveis nesse aspecto e há muitos trabalhos onde a gente vai encontrar turnos. Dentro do trabalho temos a questão colegas. Muitas vezes, dependentemente da zona onde a gente trabalha, a gente vai encontrar mais ou menos colegas que têm um problema com a nossa cor da pele. Sim, isso é verdade, já me aconteceu, e principalmente quando eu vivia em Berlim e eu trabalhava, naquela altura trabalhava na área do Ost, antiga RDA, e então ali há muita gente ainda que não está habituada e não aceita mesmo negros. Então devemos também ter bastante atenção e essas coisas a gente sente, né? Vamos encontrar sim, estejam conscientes de que isso pode acontecer e o mais certo é que vai acontecer sim, porque em todos os sítios essa gente está, que não vai com a cara de negros, que não gosta de negros, que não quer negros ao seu lado. Infelizmente essa é uma realidade sim, que abrange a muitos de nós. E falando sobre essa questão de colegas, a gente vai se sentir sim isolado, a gente vai se sentir sim sozinho, principalmente quando somos mulheres. É muito mais fácil um homem africano que vem de África e migra, ele arranjar amizades mais facilmente, entender-se com as pessoas mais facilmente do que com uma mulher. Eu não sei o porquê que esse fenômeno acontece, mas infelizmente essa é a realidade e nós mulheres africanas devemos estar preparadas para esse tipo de solidão. Ou seja, a gente vai ter momentos sim que a gente vai se sentir isolada, mesmo às vezes tendo bastantes colegas à nossa volta, nós vamos ver que às vezes a gente está a mais. Infelizmente, essa é a realidade. Mas claro que isso não impede a vida de ninguém. Pelo menos a mim, até agora, não impede a minha vida, nunca impediu.
Acontece até agora sim, se muita gente está a pensar que isso não acontece, acontece sim até agora, mas epá, faz parte da vida. O segundo ponto é o dinheiro, finanças. Aqui na Alemanha ganha-se relativamente bem, embora ultimamente os preços de tudo subiu, mas é um país onde a gente pode ganhar bem. O que infelizmente atrapalha nesse processo são os impostos que são muito altos. A Alemanha é um país extremamente social. Eles têm subsídio para quase tudo. Eles têm subsídio de desemprego, eles têm as aposentadorias, eles têm a mensalidade para crianças, que toda criança que habita neste país recebe. Eles têm o subsídio para deficientes, eles têm subsídio para muita coisa aqui nesse país. Feliz ou infelizmente, quem paga esses subsídios somos nós, a população trabalhadora. Uma grande porcentagem de impostos que sai dos nossos salários e isso muitas vezes dificulta a gente conseguir economizar, principalmente no caso de pessoas que estão sozinhas, ou seja, que não têm um companheiro ou uma companheira com quem partilhar as contas, às vezes torna-se muito pesado e a gente quase que não consegue economizar dinheiro nenhum. E ter a ideia de, aqui na Alemanha, conseguir ter boas condições e ao mesmo tempo conseguir economizar dinheiro é uma coisa bastante difícil. Impossível não é, mas os impostos tão altos tornam isso sim muito difícil. Então é sempre bom termos isso em conta e para quem está a pensar em emigrar para a Alemanha, que imigre consciente de que nem tudo é um mar de rosas. Vocês, por favor, desculpem a minha voz, é que eu estou de férias, vocês estão a ver o cenário aqui, eu estou no hotel, estou de férias com a família e infelizmente cheguei já aqui nessa cidade onde estamos gripada. Então, por favor, não liguem à minha voz, não prestem atenção à minha voz. Prestem atenção à mensagem que eu vos passo. Terceiro ponto é o ensino escolar. A Alemanha é bastante conhecida pelo ensino escolar, que é bom, ou pelo menos devia ser bom. Claro que comparando com outros países, com muitos países, nossos países, claro que é um ensino escolar com muito mais possibilidades, simplesmente começando pelo fato do ensino escolar ser obrigatório cá. Toda e qualquer criança é obrigada a ir à escola e isso, claro que não tem preço. Mas quando se fala do ensino escolar maravilhoso, eu acho que a Alemanha ainda tem muito que evoluir, porque quando a gente está no terreno, a gente vê que é um sistema que exige, que ainda requer muita melhoria. Com relação a, por exemplo, escolas regulares. Os adolescentes ultimamente têm estado com... Eu não sei o que é que se passa com o país. Eu não sei se é educação. Eu não sei se vem de casa. Eu não sei. Mas os adolescentes, principalmente nas escolas regulares, no ensino regular, estão-se a tornar cada vez mais perigosos. Fazem coisas com outros adolescentes que até o cão duvida, sinceramente. E dá medo a gente saber que manda o filho para a escola, a gente não sabe o que é que os amiguinhos da escola são capazes de fazer, o que é que os amiguinhos da escola recebem dos pais em casa, qual é a educação, quais são os ensinamentos, e a gente entrega os filhos na escola confiando, e muitos desses adolescentes não dá para confiar hoje em dia. O ensino regular aqui na Alemanha está cada vez mais perigoso. Outra coisa, eu não sei o que dizer. Com relação ao ensino especial, tenho experiência com o ensino especial porque eu sou mãe de um menino autista e ele vai a uma escola do ensino especial. E o ensino especial aqui na Alemanha é bastante deficiente, principalmente quando se trata das escolas que albergam crianças com vários diagnósticos. Ou, por exemplo, numa turma temos uma criança com síndrome de Down, temos uma criança com autismo leve, temos outra criança com autismo pesado, temos outra criança com hiperatividade, temos uma outra criança com nanismo, temos uma outra criança com
não sei, problemas extremos de pele. É muita mistura e eles não conseguem encontrar um sistema adequado para cada criança. E no fim acaba por ser uma coisa já predestinada, que eles quase que nem se esforçam para fazer as crianças progredirem naquilo que é a área de cada um, e acaba por ser um ensino muito ineficiente, não tão eficiente como devia ser. Pois é, essa é uma das realidades cá que a gente deve saber sim, e devemos também devemos avaliar bem antes de tomarmos uma decisão, principalmente para mães, pais que têm crianças especiais, seja lá qual for o diagnóstico. Analisem bem, informem-se bem e não tomem decisões precipitadas, porque isso terá um impacto muito grande na vida dos vossos filhos, no futuro deles. Próximo ponto é o isolamento. Já falei um pouco de isolamento antes, mas agora vou focar nesse ponto porque é bastante comum, sendo que aqui é um país onde trabalha-se bastante. No meu exemplo, eu trabalho por turnos. Trabalho no aeroporto e no aeroporto há turnos diferentes. Na minha cidade eu tenho as minhas amizades, mas o que é que acontece? Nós temos horários de trabalhos diferentes. A rotina de trabalho, a vida de trabalho, a rotina, o estilo de vida aqui não permite que a gente seja assim tão espontâneo como a gente é, por exemplo, em Angola. Aqui a vida não é assim tão espontânea. Aqui, por exemplo, para nós sairmos com as nossas amizades, nós temos que marcar com bastante antecedência. Temos que fazer uma data que dê jeito a todos os integrantes do grupo que querem encontrar-se. E só aí é que a gente vai conseguir marcar, sair e fazer alguma coisa, porque senão o isolamento é uma coisa séria aqui na Alemanha. Então tenham em conta que aqui as coisas não são tão espontâneas como são nos nossos países. O ponto seguinte é a habitação. A habitação aqui na Alemanha é cara. Os alugueres nos últimos anos subiram, dispararam, são caros. Vocês são capazes de encontrar um apartamento aqui na Alemanha, um quarto, aliás. Vocês são capazes de encontrar um quarto tipo VG, né? Ou como se chama, República, onde vivem, por exemplo, vários estudantes, dependentemente da cidade, no mínimo uns 500 euros. No mínimo, podes pagar 600, 700, sendo que já inclui internet, água, etc, etc. Então, os aluguéis são caros e também para conseguir encontrar um apartamento para viver é duro. Então, é necessário a gente ter bastante paciência e contar com essas dificuldades, porque a habitação aqui na Alemanha é difícil. E quanto maior for a cidade onde tu estás a viver, onde tu queres viver, mais difícil será. Por isso, o que eu aconselho é ir morar em cidades pequenas, em cidades tipo que estejam mais afastadas das cidades principais ou das cidades grandes, tipo cidades ou aldeias que ficam assim ao redor das cidades grandes. Isso é o ideal, porque senão, quanto mais próximo de uma cidade grande e com muitos moradores, mais difícil a procura de moradias é. Outro ponto, vizinhança. É complicado, mas enfim, vizinhança aqui praticamente não existe. Vocês vão ter que ter muita sorte para encontrar vizinhos com os quais vocês falam, com os quais vocês se entendem. Vizinhos que o cumprimentam, que dizem bom dia, boa tarde, boa noite. É difícil, mas aqui na Alemanha acaba por ser uma coisa normal. Vizinhos não se conhecem, vizinhos não dão confiança uns aos outros. É uma coisa que acaba por ser normal e com a qual nós temos que, infelizmente, nos habituar. Às vezes incomoda bastante, sim. Eu já vivo aqui há quase 15 anos, mas às vezes
Custa, mas enfim, é a vida aqui e a gente deve adaptar-se à vida aqui. Principalmente quando a vizinhança é nacional, aí mesmo a gente deve contar com uma frieza total. Quando são estrangeiros, geralmente, não é a regra, mas geralmente a relação acaba por ser mais leve e mais fácil. Mas nem sempre. Há estrangeiros também que comportam-se de uma forma bem estranha, mas é como eu disse, é a realidade aqui e a gente deve fazer o melhor ou dar o melhor, dar o máximo para nos habituarmos. O racismo verbal. A gente vai encontrar pessoas que vão se dirigir de maneira racista a nós e isso é algo com que a gente não se deve assustar, porque é uma coisa bastante comum que acontece aqui. Mas o mais importante é que nós ponhamos essas pessoas no seu lugar, de preferência com educação, mas cortar o mal pela raiz é muito importante, porque senão essas pessoas não vão fazer só conosco, mas vão fazer com o próximo negro, a próxima negra que encontrarem à sua frente, porque nós não conseguimos pô-los no seu lugar, então eles vão continuar a fazer isso. Então, quando vocês se cruzarem, depararem-se com situações de racismo verbal, ponham essa pessoa imediatamente no seu lugar, mas atenção, com educação. Resumindo e concluindo, a mensagem que eu quero vos passar com este vídeo é resiliência, ter objetivos claros. Quando vocês se mudam para um país assim como a Alemanha, por exemplo, ou os países escandinavos, que são países de certa forma parecidos em termos culturais e em termos de gente, né, de estilo de vida, a gente deve ter objetivos claros. Não nos devemos deixar levar por sentimentos de depressão ou sentimentos de querer desistir. A gente deve ter resiliência, não desistir dos nossos objetivos, ter os pés no chão, não pensarmos que aqui é nosso país, aqui não é nosso país. Nós nunca vamos ser encarados como nacionais. Nunca, não vamos mesmo. Por mais que muitos queiram dizer que aqui é minha terra, aqui não é tua terra. Tu és visita aqui. Então, aproveita os benefícios que essa terra te dá, mantém os teus objetivos em mente, pés no chão. E se precisares de ajuda, principalmente psicológica, procura. Não hesites em procurar por ajuda psicológica, se for necessário. Pessoal, mais uma vez, ponham um like nesse vídeo se vocês tiverem gostado do tema. Deixem o vosso comentário sobre o tema. Partilhem o vídeo para quem interesse o tema talvez. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!